Começar então falando sobre esse caso envolvendo o Carlinhos, ele que marcou o gol, né, nessa derrota do Flamengo para o Boa Vista do Rio de Janeiro, que no caso o Flamengo está com o time principal, né, ou reserva, então o time principal está aí descansando, fazendo essa pré-temporada e aí só deve voltar lá para o final desse mês. E aí então ele marcou o gol e o Vitória está interessado nessa sua contratação. Na entrevista depois do jogo, né, ele foi perguntado então pela repórter do canal o Goat, né? Esqueci, gente, o nome aqui. Mas enfim, lá aqui no YouTube. E aí ele perguntou sobre esse interesse de outros clubes. Ele falou que prefiro não falar, estou focado no Flamengo. Respondeu então o atacante. Ele até foi perguntado, o Fábio Mota, sobre esse interesse então dessa contratação. Ele falou: o Carlinhos foi um atleta sondado com o qual estamos conversando, mas sem nenhum tipo de definição. Estamos apenas entendendo um pouco da situação, são nomes que temos aqui, mas não há nenhuma negociação. Então, uma partida, um gol até aqui com o time misto do Flamengo, 16 partidas e 2 gols na temporada passada e 9 gols em 14 jogos pelo Nova Iguaçu, que foi um dos artilheiros, né, do Campeonato Carioca no ano passado e com um desempenho realmente interessante. Eu acho que para chegar na Série A seria uma boa opção, Gustavo, vendo o cenário que o Vitória passou do ano passado, tendo quem eram os centroavantes, né? O Luiz Adriano e o Pablo. Sinceramente, não acho que seria uma das melhores opções de se imaginar, não, viu? Eu acho que o Carlinhos é um bom reserva, mas teria que ter ainda um outro centroavante. Ano passado, quase que o Vitória se complica, porque o Luiz Adriano não conseguiu render aquilo que era de se esperar, o Zé Hugo virou uma alternativa reserva, o Alejandro, na reta final, foi super decisivo, não tem nem o que dizer, mas acho que ele pegou ali 11 jogos sem marcar nenhum gol, né? Então vamos combinar, acho que teria que ter pelo menos 2 contratações de centroavantes para essa atual temporada, o Carlinhos e mais outro, ou por exemplo, outro nome de mais peso e um reserva ali, seja um da base, ou por exemplo, um atleta mais jovem com potencial, porque eu acho que somente uma contratação assim não faria muito sentido, né? Realmente arriscar demais em um só atleta que, tudo bem, não tem um desempenho terrível nesses últimos 1 ano e meio, mas nos últimos anos ele estava em clubes bem menores, e aí ter toda essa responsabilidade de ser o nome de peso na Série A, numa Sul-Americana, óbvio que no Flamengo já tem sim uma pressão, mas só esperar o Pedro voltar, né, que ele não deve ter mais espaço para o decorrer do ano. Acho um bom reserva, um reserva imediato, que teria espaço sem dúvidas para brigar por essa titularidade. E você, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu estou curioso para saber. Vou deixar aqui embaixo também o link da Betfair para você começar a apostar a partir de R$1. Você pode começar aqui, inclusive, né, na liga aqui do Campeonato Carioca, quem sabe aí com o Carlinhos marcando também. Próximo jogo do Flamengo é contra o Boa Vista. Não sei se está certo isso aqui. Enfim, não, aqui ó. Agora sim, Madureira contra o Flamengo. Está aqui uma vitória do Flamengo fora, 1,90 a cada real apostado. Você pode marcar aqui, quantos gols que vão sair no jogo, quem que vai marcar. Jogador aqui, por exemplo, você pode vir e apostar para o próprio Carlinhos fazer o gol. Então, essas são todas as opções que vão ter aqui embaixo na Betfair. Vamos vir aqui então e montar uma cotação. Tanto aqui do Vasco vencendo em casa e o Flamengo fora, né? Os dois vencendo, 2,35. Vou pegar os R$75 que eu tenho aqui de bônus, voltando 213. O link então da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, para batermos 70 mil inscritos. Por quê? Quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa original, né, do Vitória. Então, para você concorrer, o primeiro passo é estar inscrito aqui no nosso canal. Quem sabe daqui uns 4, 5 meses já conseguimos chegar em 70 mil e ter esse sorteio para vocês, junto com a Foot Fanatics, ó, que tem várias opções de camisas do ano passado. Tem opções aqui, ó, a partir de R$79, ó, camisa bem bacana, tamanhos PG, GG. Você pode até colocar o seu nome e o número nas costas, olha que forma bacana. Tem também esse aqui, ó, da camisa do Leão do ano passado, bem bacana, R$69, muito bonita também. Lembrando que pelo link aqui embaixo você ainda tem desconto, tá, em cima desse valor. Produto 100% original e do Vitória é o que mais tem opções, né? Então, opção de boné, bola, enfim. Pode deixar, vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição, beleza? Então vamos começar falando aqui, ó, a primeira opção que eu até mostrei aqui para vocês, que é o Zeca, atacante que já passou aqui no Brasil. Vocês vão lembrar lá no Mirassol em 2022. Depois de uma boa passagem no Campeonato Paulista, né, pela equipe, 13 partidas, 6 gols marcados, lá no futebol sul-coreano, primeiro ano, foi muito bem, 16 gols e 8 assistências, foi jogar em um outro clube em 2023 e foi muito bem também, né, 44 jogos, 17 gols e 10 assistências. E aí, em 2024,
ele se mudou aqui, ó, para o clube lá da China. Eu não sei se ele só chegou, aqui mostra que ele só começou a jogar a partir de setembro, né? Mas ele mostra que não teve nenhuma atuação em janeiro até final de agosto, né? Então estranho, não sei se ele estava lesionado, mas por lá 10 partidas, 3 gols e 3 assistências, se revezando entre titular e reserva. Aqui no site não mostra se ele foi comprado ou não, mas certamente deve ter um salário alto, então talvez a compensação financeira nem seja tão alta. Esses 16, 18 milhões de reais poderia chegar a um acordo, mas o salário talvez sim, né? 350, 450 mil por mês. Eu não ficaria surpreso porque vocês sabem, o futebol da Coreia, da China, os jogadores brasileiros que vivem uma fase boa, num geral, são salários bem altos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um também, jovem, o Rômulo, atacante do Atlético Paranaense, né, que era do Atlético Paranaense, começou muito bem a passagem dele como profissional lá em 2022. 51 partidas, 9 gols e 5 assistências, mas depois acabou desandando até ter um empréstimo, né, por Göztepe, lá da Turquia, há um ano atrás, né, foi um ano e meio, né, vamos colocar assim, naquela ocasião. Então, primeira passagem de 13 jogos, 5 gols e 3 assistências, e ele foi comprado em agosto desse ano, e desde lá, então, 16 partidas, 9 gols e 5 passes, 14 participações em 16 jogos. Então, também teria que ter uma compensação financeira, né? Se você for ver aqui, ó, quanto que a equipe pagou, né, do jogador em definitivo. Deixa eu ver se eu vejo. Enfim, aí, ó, foi um valor próximo de 2,5 milhões de euros, né? Então foi um valor assim considerável, vamos colocar, não vai ser de graça, né? Vai ser um valor bem alto também. Vale lembrar que na metade desse ano aqui, ó, de 23 e 24, estava jogando na primeira divisão, e já nessa segunda metade também a equipe estava também numa fase muito boa na primeira. Então acho que é um valor dentro daquilo que o Vitória iria pagar do Alejandro, né? 18 milhões de reais. E é um jogador bem jovem, 22 anos, em 33 partidas, fundamental para o Vitória ter escapado da zona do rebaixamento e também contribuindo com uma vaga na Sul-Americana. Mais um jogador aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês é o Michel Araújo, ele que tem 28 anos de idade. O São Paulo então assinou um pré-contrato com ele, vai ficar para o ano que vem. Vai lembrar, né? Ele foi muito bem em 2023, foi até engraçado, porque chegou aqui para o Fluminense, não deu muito certo, emprestado para o São Paulo, viveu uma fase sensacional, 50 partidas, 4 gols e 3 assistências, mas em 2024 não foi tão bem assim, né? No total, 38 partidas e 2 passes. Revelado aí no Racing, lá do futebol argentino, passou no Fluminense durante 4 temporadas, mas não conseguiu chamar muita atenção. Tem 20 e 28 anos de idade, quem sabe aí, né, poderia ser uma opção de troca, não sei. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um poderia ser o Eric aqui também. Vocês vão lembrar, jogador que surgiu muito bem no Ceará, no Náutico, né? Vamos combinar. Já passou também pelo Vitória e aí pelo clube deixou uma boa impressão. E aí foi bem pelo Ceará em 2023, 18 gols, 13 assistências, assinou um pré-contrato, chegou de graça no São Paulo, onde até aqui foram 3 gols e 4 assistências em 36 partidas. Não conseguiu ser muito bem aproveitado, né? Vamos combinar. E o último jogo dele como titular foi aqui em dezembro, mas com um time misto. O último em jogo mais importante foi ainda em meados de outubro, né? Contra o Vasco e contra o Criciúma. Quem sabe em uma negociação, acho que aí seria demais, né? Mas o Galopo e o Eric, por exemplo, vamos colocar assim, em troca por um jogador, talvez valeria a pena. Acho que seria uma compensação que valeria para o Vitória, né? Compensaria nesse cenário. Lembrando que ele passou um curto período, né, no clube de 2018 a 2019, emprestado pelo Braga. Foram 3 gols em um pouco mais aí de 32 partidas, além também de 2 assistências. Sempre teve boas passagens pelo Náutico, 2020, 2021 e também 2017, quando surgiu, né, com muito potencial. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fixado. Mais um aqui também nesse vídeo é o Ferreira, né, o Ferreirinha, que foi comprado por um valor próximo do que vale hoje o Mateuzinho, né, foi 4 milhões de euros, então 27, 28 milhões de reais. Lembrando que em outros momentos o Grêmio pedia muito mais pelo jogador, acho que foi um bom negócio. Apesar dele ter começado bem a temporada, não terminou tão bem assim, né, dos jogos que ele fez em novembro, dezembro, 49 jogos, 8 gols e 2 assistências. Quem sabe uma troca dele mais um outro atleta, não sei, mas é um bom jogador, independente, tá? Se houver uma negociação ou não, acho que o Vitória poderia ir atrás tranquilamente do Eric, do Michel Araújo, do Galopo aqui, para propor um empréstimo ou uma compra também em definitivo. Lembrando que o Ferreirinha pode jogar de ponta esquerda, ponta direita, é um dos setores que eu acho ainda carente no Vitória. Deve chegar mais 2, 3 jogadores daqui para o início, né, do Campeonato Brasileiro. Deve aproveitar também esse estadual para fazer alguns testes e contratar, né, alguns jogadores que forem bem no Campeonato Estadual.
Lembrando que em 2023 pelo Grêmio, 40 jogos, 7 gols e 6 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outro também que eu achei interessante de falar é o João Moreira, né? Por quê? É um jogador que tem muito potencial, já foi especulado também no Porto, né? Porque ele tem dupla nacionalidade e foi um pedido do Carpini, vocês vão lembrar, no meio do ano. Acho que até o São Paulo se arrepende de não ter emprestado, porque ele poderia ter uma chance de jogar como titular nessa reta final de Série A pelo Vitória e se valorizar muito mais, né? 13 partidas apenas no ano e uma assistência. Vai lembrar que na época, quando foi procurado, ó, de lá para cá ele só entrou em campo em 4 jogos com o time do São Paulo, então não jogou muito bem, né? Até aqui. Um jogo em 2023, 2022, 11 partidas, um gol e 2 assistências, 20 anos de idade, acho uma boa também. Ainda mais se foi incluído, né, nessa troca, até porque vai lembrar que ele tem um valor de mercado também bem alto. E o último aqui nesse vídeo é o Damian Bobadilla, ele que tem muito potencial, foi comprado nesse ano, né, pelo São Paulo, 35 jogos, 3 gols marcados. Ano passado tinha retrasado, né? Tinha ido muito bem pelo Cerro Porteño, 11 gols no total em 48 partidas. É um meia central, né? Mas que chega muito bem no ataque. No São Paulo ele começou bem a passagem dele, mas no final, vocês podem ver aqui, né? Não conseguiu jogar absolutamente nada. Os jogos que ele vinha fazendo era na sua seleção. O último como titular foi ainda nos meses de setembro e outubro, né? Então tem muito tempo que ele não vinha jogando com frequência. A fase dele ali interessante foi muito mais no começo ali da sua jornada com a camisa do São Paulo, chegou desde o início do ano, mas não conseguiu ter, né, um aproveitamento, um bom desempenho. Pode deixar sua opinião se valeria a pena, se não. E dessa troca, né, se você colocaria, eu acho que a permanência dele vai ser crucial para 2025, mas pode deixar sua opinião aqui embaixo. O link da Betfair está aqui embaixo para vocês também e da Foot Fanatics, além de várias opções de vídeos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Então é isso e até a próxima. Valeu!